pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida revolucionária. Essa é uma partida que foi jogada entre José Raul Capablanca, o terceiro campeão mundial, enfrentando Abraham Kupchik em Havana em 1913. E nessa partida o Capablanca vence utilizando de um conceito que ele mesmo criou, que vai ajudar você a entender muito melhor o jogo de xadrez como um todo, a ter uma compreensão da estrutura de peões, que talvez seja o aspecto mais importante do xadrez. Afinal de contas, os peões são a alma do xadrez, como dizia Philidor. Sem mais delongas, vamos à partida que é muito bonita e muito instrutiva. Temos E4 por parte do Capablanca, o adversário Kupchik responde com E5, vem cavalo em F3, cavalo em C6, cavalo em C3 e cavalo em F6, e nós temos a abertura dos 4 cavalos. Capablanca joga bispo em B5, colocando pressão de longo prazo no peão de E, a ideia é eventualmente tomar o cavalo para dobrar os peões do adversário e tomar o peão, e o jogador de pretas responde de maneira simétrica. Aqui o Capablanca faz o roque, o adversário faz o roque também, e nós temos o primeiro ponto onde as brancas vão romper a assimetria da posição, sendo as primeiras a tomar o cavalo. Aqui o adversário tem uma escolha muito importante a fazer, que é como exatamente ele resolve tomar de volta. E o conhecimento tradicional da época era que você vai tomar sempre na direção do centro, a não ser que isso perca material de alguma maneira. Então ele faz jogando o peão de B, toma peão na casa de C6, que já é um erro, de acordo com o Capablanca pelo menos. Por quê? O Capablanca acreditava que você tomar com o peão de D aqui é mais correto, porque minimiza a quantidade de ilhas de peão que você vai ficar quando as brancas eventualmente tomarem o peão de E. Aqui o jogador de pretas possui apenas 2 ilhas de peão. E já vale a pena a gente conceituar o que é uma ilha de peão. Uma ilha de peão são peões que estão ou podem ficar conectados em algum momento. Por exemplo, esses 3 peões são uma ilha e esses 4 peões são outra, enquanto o jogador de brancas no momento possui uma única ilha de peões, porque todos os peões estão ou podem estar conectados em algum momento, visando que o jogador de brancas pode jogar F3 e D3 conectando todos eles. Não precisa jogar, só precisa ser uma possibilidade. No momento que o Kupchik toma com o peão de B, ele aumenta a quantidade de ilhas de peão que ele tem, porque as brancas, é claro, vão tomar o peão de E, e agora as pretas possuem 3 ilhas de peão. E o Capablanca considerava, e isso é verdade até os dias de hoje, é um conceito que ele criou, e que é um conceito que funciona, né, no xadrez de maneira geral, que no final de jogo, mais ilhas de peão significa mais problemas. Porque esse peão de A, por exemplo, é uma ilha por conta própria, ele é um peão isolado, então ele vai precisar de uma peça para defendê-lo. Da mesma maneira, esses peões são mais fracos por não estarem conectados ao peão de A. Então, quanto mais ilhas de peão você tem, mais difícil vai ficar de segurar o final de jogo. E nessa posição, pretas ainda estão iguais. Se jogarem torre em E8, mantendo algum grau de atividade. No entanto, o Kupchik joga dama em E8 e nessa posição, no 7º lance da partida, Capablanca anuncia que a posição está ganha para as brancas. Claro, ele não falou em voz alta, ele falou depois da partida. E o dama em E8 é um erro perdedor e aqui ele já tinha certeza da própria vitória. Isso é o que diferencia um gênio do xadrez igual ao Capablanca de um mortal como eu, como você, como até outros mestres da época, né? Como o Kupchik. Porque o dama em E8 não parece um erro tão grave, né? Ele tá chutando o cavalo, quando o cavalo sai, o peão de E vai cair, tá tudo dando na mesma. Mas o Capablanca já avisava o final de jogo. E ele via que aqui as pretas são forçadas, é claro, a primeiro tomar, porque o cavalo tá tocando o bispo, né? Então primeiro tomar o cavalo. E o Capablanca, é claro, vai fazer diferente do que o seu adversário, ele vai tomar com o peão de D, minimizando o número de ilhas de peão, ficando apenas com 2 ilhas. E aqui o adversário vai ter que tomar de dama. E o Capablanca já via o final de jogo que vai seguir depois de dama por E4. É claro, não pode tomar de cavalo, porque torre em E1 ganha a peça depois com F3, né? A gente primeiro crava o cavalo, impede que ele se movimente, o adversário vai defendê-lo, mas o F3 ganha a peça, então não tem nada que as pretas possam fazer, é um final completamente perdido. Por consequência, o adversário toma de dama, e o Capablanca, que era um expert nos finais de jogo, já entendia que nessa posição ele tem uma sequência de lances forçada que leva a um final de jogo superior para as brancas, que ele certamente venceria. Então, torre em 1, chutando a dama do adversário, e agora ele começa a desenvolver as peças, já gerando uma série de ameaças. Porque nessa posição, a grande fraqueza da posição negra é o peão de C7. É a fraqueza mais fácil da gente ameaçar. Capablanca quer jogar bispo F4, ameaçando o peão, e aí vai ser muito difícil do adversário defender. O problema é que ele pode jogar D6. Então, primeiro dama em F3 vem para impedir que o peão vá para a casa de D6, para gerar pressão no peão de C, de propósito, né? Primeiro ele ataca o peão de C para impedir D6,
para que no próximo lance bispo em F4 seja jogado. Então aqui, pretas não podem desperdiçar um tempo sequer. Se jogar peão em H6, bispo em F4 já ou ganha o peão ou força as pretas a retrocederem peças. Por exemplo, cavalo em E8 aqui seria a única maneira de defender. E o que você tá fazendo? Né? Se você é um jogador de pretas, você já tá fazendo o quê? Voltando as peças para oitava? É para começar o próximo jogo, né? Você já desistiu? Cavalo em D5 não funciona, é claro, porque primeiro a gente chuta a dama, depois a gente chuta o cavalo daqui, depois a gente toma o peão. O adversário, então, se prepara para a vinda do bispo para F4 e ele joga bispo em A6, que é um lance lógico porque libera a vinda da torre. Bispo em F4, torre em C8. Só que o Capablanca, é claro, tinha visto isso, e aqui ele tem uma ameaça de ganho material que força a troca de peças, levando para um final que favorece a ele. Bispo em E5, e nessa posição, a única escolha do jogador de pretas é trocar tudo e levar para o final. Por quê? Porque nessa posição, o Capablanca está ameaçando, na verdade, primeiro tomar o cavalo, que é o único defensor da casa de D7, depois jogar cavalo na casa de C5, dando um duplo no bispo e no peão de D, e vencendo um peão. E não tem nenhuma maneira de você lidar com isso que não tomar o cavalo. Nenhuma variante que funciona para as pretas que não essa. E ao tomar o cavalo, é claro, você desdobra os peões do Capablanca. E nessa posição, nós já estamos simplificando o material pra caramba. O Capablanca não tem mais a fraqueza dos peões dobrados, ele tem apenas 2 ilhas de peão, uma estrutura completamente saudável. O jogador de pretas ainda tem peões dobrados, tem o peão de A isolado e a única coluna aberta ficou para o jogador de brancas. O Kupchik não era um jogador ruim, ele era um jogador tremendamente forte, só não era melhor que o Capablanca. Então ele vê a possibilidade de trocar tudo, levar para um final de torres. E ele argumenta, beleza, um final de torres é bem possível que eu consiga empatar, mesmo que a minha estrutura de peões esteja um pouco pior. Ele joga dama em G4, oferecendo uma troca de damas, e nessa posição o Capablanca aceita feliz. Ele toma o cavalo, o Kupchik toma a dama, e depois das retomadas, né, peão toma dama, peão toma bispo, nós temos um final, no qual nós temos aqui a seguinte condição. O jogador de brancas tem um peão de H fraco, pretas também. O de brancas tem peões dobrados fracos, pretas também. Mas as brancas não têm fraquezas na ala da dama e o jogador de pretas tem o peão de A. E o Capablanca acreditava que o peão de A ele era fraco o suficiente para justificar uma vitória para as brancas aqui. Como que as brancas vão vencer? Vão colocar as peças do jogador de pretas em escravidão, porque as peças vão ficar forçadas à passividade defendendo o peão, enquanto as peças das brancas vão ficar ativas, podendo partir de um lado para o outro do tabuleiro, pegando o material solto. E o Capablanca agora vai dar uma aula de finais. Primeiro, torre em E4, levantando a torre e preparando para dobrar, porque ele é dono da coluna aberta. Torre em E8 e torre em E1, dobrando torres. O adversário não é bobo, joga torre em E6 para dobrar torres também. Se você tomar, você conserta a estrutura de peões do adversário, de repente você já não tá mais melhor. Então o Capablanca começa a ativar o próprio rei, né? E, na verdade, o Capablanca primeiro lida com a cravada da torre, né? Se essa torre for para a torre dele cai com cheque, então ele joga a torre em E3 primeiro, lidando com a cravada, e depois ele começa a ativar o rei. O adversário dobra torres em F1. Nenhum dos dois jogadores quer romper a tensão, né? Se pretas tomam a torre, o Capablanca aqui vai poder tomar, basicamente forçando a troca do material, né? Ou pelo menos forçando aqui essa torre a abandonar a coluna aberta, deixar a torre dele infiltrar. Então nenhum dos dois jogadores quer de fato romper essa tensão. Essa tensão vai ficar por um bom tempo aqui na posição. Rei em F8, rei em E2. Agora que essa torre não está mais cravada, ela pode se movimentar, porque o rei dele defende a torre, né? E o peão defende também. O Capablanca vai começar a outra parte do seu plano, que é forçar as torres do adversário à passividade, atrás dos próprios peões. Então vem rei em A7, torre em A4. A torre dele, ó, ameaça o peão de A, que precisa ser defendido por uma peça com torre em A8. E aqui você pensa, qual que é o problema desse peão estar isolado? Se o Capablanca tem uma torre que está presa atacando o peão, o adversário tem uma torre que está presa defendendo o peão. Mas qual das duas torres você acha que tem um escopo maior na partida? Né? A torre que ameaça? O cara que está chutando pro gol? Ou o cara que tá tentando defender com tudo que tem, contando que vai ter um bom goleiro? É claro que é melhor você ser o atacante. Se você é o atacante e você erra, você perde a iniciativa. Se você é o defensor e você erra, você perde o jogo. E outra coisa muito importante é, essa torre, ela permanece ativa e pode partir para todos os lados do tabuleiro. Então, torre em A5 impede que o adversário avance os peões e, ao mesmo tempo, prepara para eventualmente partir atrás do peão de H. E o jogador de pretas vai ter que acompanhar essas manobras de torre com a torre passiva. Né? Pretas jogam peão em D5, né? Tentam impedir que o Capablanca passe, mas vem peão em C4, ameaçando vencer um peão. E também, né, além de ameaçar ganhar um peão,
você vai isolar os dois peões se você tomar. Então, o adversário defende o peão IC5 por parte do Capablanca, fechando o centro do tabuleiro e fixando as fraquezas das negras. Em D7, D4, F5 joga o jogador de pretas, e nesse momento, o Capablanca ele joga um lance muito contraintuitivo. Ele toma a torre do adversário, permitindo que o adversário desdobre peões, que é extremamente contraintuitivo, mas o objetivo de fazer isso é, primeiro ele troca uma das torres, porque é a torre ativa do adversário, e em seguida ele fixa completamente a estrutura de peões com o peão em F4, para permitir que a torre dele possa passar para a coluna H, para a coluna G, e esses peões aqui que foram desdobrados não são as facas mais afiadas da gaveta, porque ele ainda é uma fraqueza sendo um peão atrasado, né? Em C8, o jogador de pretas quer defender o peão de A com o seu rei, não com a sua torre. Em D2, o Capablanca começa a passar o rei para a ala da dama. Em B7, joga o jogador de pretas, e agora a torre vai para a casa de A3, porque uma vez que essa torre não é mais obrigada a ficar aqui, o Capablanca vai forçar a torre a defender a outra fraqueza. Então, torre em G8, na coluna aberta, torre em H3, ameaçando tomar o peão de H, e nessa posição, torre em G7. O jogador de pretas deveria tentar atividade. Ele deveria tentar jogar para gerar contra-ameaça, deixa o peão de H cair. Vai tentar contra-ameaçar alguma coisa. Torre em G1 é muito mais ativo, dizia o Capablanca. Torre por H7, você tenta jogar, por exemplo, torre B1. E aí, por exemplo, depois do rei na casa de C2, você joga a torre em F1, e de uma maneira ou de outra os peões dobrados são fracos e vão cair. E provavelmente nessa posição, Capablanca ainda estava confiante que estaria melhor na posição, mas ele disse que o torre G7 é um erro bem grave, né, por parte do jogador de pretas. E realmente é. Em E2 joga as brancas, rei em A6 joga o jogador de pretas, tentando, né, infiltrar aqui o rei, melhorar o rei, e torre em H6. E agora a torre do adversário está completamente imobilizada, presa à defesa dos dois peões, e o Capablanca está livre para trazer o rei para o ataque. Então ele começa a trazer o rei para lá da dama para jogar A4, B4, B5 e afins, né? Rei D3, rei B7, H4 melhorando o peão, rei C8, torre em H5, joga o Capablanca. Por quê? Porque no momento que o adversário começa a voltar o rei, ele quer colocar o rei para defender o peão de E, para poder deixar a torre livre para vir para a coluna G. O Capablanca já percebeu. Ele joga a torre em H5 para dominar a coluna G. O adversário defende o peão de E, beleza, torre G5. Vou dominar a coluna aberta para não deixar você ter nenhum tipo de atividade. Torre em F7 joga o adversário, meio que passando a vez, em C3. E agora o Capablanca tá indo de novo atrás do peão de A. Então o adversário mais uma vez começa a voltar o rei. Rei C8, rei B4, torre em F6. É um lance meio que de espera, mas imagino eu que o adversário tá preparando para eventualmente jogar algo como torre em H6, de alguma maneira tentar ativar a própria torre. Em A5 joga o Capablanca. E as pretas não podem deixar o rei infiltrar. Por quê? No momento que rei em A6 for jogado, se você jogar rei em B8 defendendo o peão, você vai levar mate, né? Então rei em B7 é forçado. E agora A4, B4 e 10 de B5, por exemplo. Peão em A6 joga o adversário, H5 joga o Capablanca. Torre em H6 joga o adversário, peão em B4 joga o Capablanca. Torre em F6 joga o adversário. E nessa posição, Capablanca faz o que muitos jogadores fazem, inclusive eu, né? Na verdade, assim, acho que é normal, todo mundo faz isso. No momento que a partida tá tensa, você vai gastar toda a sua energia para encontrar o melhor lance. Só que, no momento que a posição já parece completamente ganha, assim, já é o tipo de posição que você não vê como exatamente você poderia perder, é que você relaxa e joga um lance desleixado. Aqui muito melhor do que o B5 que o Capablanca jogou, que permite contra-jogo do adversário, ainda tá ganho, mas permite contra-jogo, teria sido o Capablanca ter jogado torre na casa de G7. Esse é o lance mais ativo. Vamos dizer que o adversário defenda o seu peão, tipo torre em H6, né? Defenda e contra-ataque. Capablanca poderia executar o B5, e aqui já tem temas de checkmate. A por B5, A por B5, C por B5, rei por B5. A gente vai avançar C6, né? Então o adversário poderia, por exemplo, tomar o peão. A gente avança C6, e aqui vai ter checkmate de uma maneira ou de outra. Porque o rei do adversário tá passivo demais, a torre tá na coluna aberta. Então, só uma maneira possível que isso poderia ter seguido, né? O adversário joga rei B8, a gente joga rei A6 e no próximo lance, checkmate. Claro, pretas podem resistir um pouco mais, mas você pega a ideia. Capablanca, no entanto, jogou B5 direto, permitindo o contra-jogo. Porque acontece que no xadrez, nos finais de jogo, tem um conceito muito importante, que é o seguinte conceito. A coluna aberta, ela é como se fosse um commodity. E quanto menos tem disponível no mercado, vamos colocar dessa maneira, mais valiosas elas são. Se a coluna G é a única coluna aberta, somente a torre branca pode se ativar. No momento que abre a coluna de A,
o adversário pode tentar utilizá-la também para ativar sua torre, e o fato de as brancas dominarem a coluna G se torna muito menos importante, né? O Capablanca joga a torre G7, tem torre em A8 cheque, em B4, e agora os dois jogadores possuem torres ativas e a posição é muito menos desigual. Peão de C toma B5, rei toma, e a torre infiltra em A2. Assim como o Capablanca tem uma torre ativa infiltrada, o adversário também tem uma torre ativa infiltrada. Mas aqui o Capablanca segue sendo o jogador superior de finais de jogo. Ele joga C6, chutando o rei do adversário, rei B8 ele toma o peão de H, torre em B2 joga o adversário, rei A5, torre em A2, rei B4, e agora ele toma o peão de F. Torre em E7 joga o Capablanca indo atrás do peão de E6, e nessa posição o Capablanca encontra um empate para o jogador de pretas. Ele, fazendo a sua análise posterior da partida, diz que as pretas têm uma chance de empatar jogando torre em B2 cheque. Quando o Capablanca joga rei na casa de C3, ele joga torre em H2, e nessa posição, né, se o jogador de brancas tomar o peão de E, ele vai jogar o lance muito importante, rei na casa de A7. Esse lance é extremamente importante. Não torre por H5, que vai permitir às brancas ativarem o rei e novamente renovar temas de mate, em B4, torre em H2, o rei entra na casa de C5, esconde dos cheques tomando peões, nada disso, não. Ele vai jogar rei em A7, né? E dessa maneira, ele impede que o jogador de brancas entre na casa de C5 e vá atrás dos outros peões, porque se a gente jogar rei em B4, da mesma maneira, ele vai jogar rei em B6. E esse foi o empate encontrado pelo Capablanca. Na partida, o que aconteceu? Na partida, o adversário tomou o peão. E o Capablanca é um monstro. Ele é um monstro de finais de jogo, porque nessa posição, brancas jogam e vencem. O adversário está ameaçando tomar um peão com cheque. Mas o Capablanca joga o lance incrível. Pausa o vídeo, tenta encontrar por conta própria, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Peão em H6. E aqui, mesmo que o peão caia com cheque em B5, não deixando mais cheques adicionais, o adversário não tem como impedir peão em H7, torre em G7, ou melhor, peão em H7, seguido por torre cheque e a promoção do peão. Impossível impedir, nem precisa vir para cá, né? Torre D1, H7, torre B1 cheque, o adversário vai tentando tudo quanto é tipo de cheque, mas o Capablanca vai saindo dos cheques enquanto ele esconde o rei nos peões do adversário. Depois do torre em H1, o jogador de pretas ainda segue jogando, mas é claro, torre cheque, a gente promove, e agora o final é completamente ganho para as brancas. A partida segue por mais uns lances, né? Temos rei B6 indo atrás do peão, Capablanca toma o peão de E, depois ele toma o peão de F, mas mesmo que sejam dois peões, a torre das brancas tá bem ativa, né? Preta joga um rei B5 para tentar avançar o peão, rei em D4, e aqui o jogador de pretas abandona, porque é impossível de avançar o peão sem perder o peão de D5. Apesar de nós termos, né, uma partida bem cumprida, e apesar do Capablanca ter relaxado com aquele lance peão em B5, essa é uma partida que exemplifica a dominação do Capablanca durante a sua era e exemplifica o quão melhor ele era do que os outros jogadores que não entendiam tanto da estrutura de peões. Como a partir do dama em E8, ele já previu a vitória em cima da fraqueza do peão de A. Cara, é uma coisa assustadora, espantosa e, né, demonstra aqui o quão à frente do seu tempo era José Raul Capablanca e o quanto nós ainda podemos aprender com ele mais de 100 anos depois dessa partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.